Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal do YouTube sobre perícias, Perícia Expert. Meu nome é André Bittencourt, sou perito oficial, trabalho com perícias judiciais, enfim, vários temas aí ligados à perícia da engenharia, trânsito e incêndio. Se você chegou aqui nesse canal, nosso objetivo é desmistificar esse setor e informar, educar as pessoas que pode ser uma oportunidade de trabalho, tanto para quem quer ser servidor público, no caso perito criminal, quanto auxiliar partes do processo, nesse caso o judicial e o assistente técnico. O primeiro vídeo nosso, tá ali na minha lista de assuntos, é conceitos. O que é um perito oficial, um perito judicial e um perito assistente, ou assistente técnico, perito particular também. Na verdade, na perícia a gente trabalha para oferecer clareza ao juiz. Observe o seguinte, ao juiz e operadores do direito, né? Advogado, promotor de justiça. Observe que esses agentes, eles são peritos no direito. Enfim, o cara estuda, trabalha com isso a vida toda. Aí aparece um tema aí sobre acidente de trânsito ou engenharia. Mas vamos pegar acidente de trânsito que envolve cálculo, envolve dinâmica, conclusão para ver quem que está errado ali. Então, o perito, começar pelo perito oficial. Se teve morte, o perito oficial, ele também é chamado de perito criminal oficial. Ele trabalha, ele é um expert do Estado, mas que vai esclarecer questões de ordem técnica e científica. Então ele vai lá e vai realizar uma inspeção de campo e realizar medidas, cálculos, vetores. A partir daí ele vai dizer que o carro vermelho é o culpado do acidente. Mas para ele dizer isso, tem toda uma fundamentação teórica e técnica que vai calçar, que vai justificar cada linha da redação dele, ok? Então a partir daí você acompanha comigo que um perito criminal oficial, para fazer um bom trabalho, ele tem que estudar sobre o assunto, porque é um assunto complexo. Imagina que eu estudei sobre o assunto, mas a minha perícia, ela deixou alguns furos, algumas lacunas. Então, o advogado do carro branco, eu falei que o carro vermelho que deu causa no acidente, mas o advogado do carro branco viu esse trabalho e não concordou. Então, ele vai te contratar para você dar uma lida em tudo que foi feito, em todos os documentos do processo, vários arquivos que contiver lá, e vai falar para você o seguinte: olha, faz algumas perguntas para ver se esse camarada vai responder e como ele vai responder. Dependendo da pergunta que você fizer, a resposta pode ser favorável ao carro branco. Então, o que acontece? Essa perícia que você está prestando para esse advogado do carro branco é uma perícia em assistência técnica, um perito assistente técnico. No caso, um engenheiro, um perito em incêndio, no caso aqui, em trânsito. Perito em trânsito, ok? Esse não são os dois primeiros agentes aqui. O primeiro, o criminal oficial, ele é servidor público. Qual que é a margem que ele deixa para você? Ele pode não estudar muito, fazer um trabalho e deixar algum furo que o advogado pode pegar. E isso pode ter uma repercussão na justiça, enfim. Para ajudar esse advogado, que é perito no direito, ele vai contratar um perito assistente técnico. Então até aí tudo bem. Qual que é o terceiro agente aí nessa história? O perito judicial. O perito judicial, ele é imparcial, porque o perito do carro branco, ele vai querer trabalhar para beneficiar o advogado do carro branco e, consequentemente, a parte, né, o envolvido lá. O judicial, o perito judicial, ele é perito do juiz. Então ele vai traçar uma análise o mais imparcial possível, tendendo a 100%. Ele não vai querer pender nem para o carro vermelho e nem para o carro branco. Ele vai fazer um trabalho a fim de, com a sua neutralidade, discorrer uma conclusão sobre o assunto, responder todas as perguntas endereçadas a ele e traçar ali uma conclusão técnica, ok? Mas no final das contas ele vai acabar pendendo para um lado, porque na conclusão desse acidente ele possivelmente vai ter que dar uma hipótese, uma dinâmica, uma conclusão, para esclarecer o fato, porque o operador do direito, o perito no direito, ele não tem esse viés técnico que você, que eu.
por exemplo, aqui eu estou dizendo da área de exatas e que estudou acidente de trânsito, que tem esse olhar, né? Então é por aí. E o perito judicial, ele não é contratado pelo advogado, conforme diz do perito assistente técnico. O perito judicial, ele se cadastra nos fóruns, nos tribunais, fica à disposição dos fóruns, e aí ele é nomeado quando aparece um processo que precisa de um expert naquele assunto. Um expert em acidente de trânsito. Ah, tem essa dúvida. Chama ali um perito que tenha capacidade, especialização nessa área, para poder ajudar a gente, ok? Então, esses são os 3 agentes que a gente vai trabalhar ao longo dessa nossa conversa aí. Então é isso aí. O vídeo está ficando um pouco longo. Eu te vejo no próximo encontro.